uma vez que eu e você não está criando abundância, nós estamos criando limitações, né, para nossas vidas. Eu vou ter uma conversa com vocês sobre algo que eu li no site do escritor Joe Vitale. Eu acredito que algumas pessoas aqui já conhecem ele. Ele é escritor de vários livros, participou do Segredo, do documentário. E vou falar de acordo com o meu ponto de vista, só pegando essa frase que eu li do site, né, que eu achei assim, muito interessante, e muitas pessoas ainda não entendem, né, que a questão é ela, a questão sou eu. Se eu não estou criando abundância, porque eu estou olhando para o que é escassez, né? É algo mental. Tanto que você vê pessoas com muito dinheiro com atitudes de escassez. Como você vê muitas pessoas que não têm muito, mas com atitudes de quem tem muito. Então é tudo muito mental, né? Então ele cita um Arnold, eu não vou soletrar o nome em inglês aqui, o sobrenome. Ele fala assim: não criamos abundância. A abundância está presente, sempre presente. Nós que criamos a limitação. Ou seja, a abundância já existe em nós. E aí quando a gente faz um link aí em relação a um curso em milagres, a Usem, como alguns conhecem, se nós somos filhos de Deus, nós somos abundância. Então não tem por que estar criando escassez. Não é nada extraordinário criar abundância, porque ela já faz parte de nós. A única coisa que impede essa abundância é a nossa própria mente. Tá? Então tudo que eu não tenho hoje, que eu poderia estar aí desfrutando, eu mesmo que coloquei ali um impedimento para que aconteça. Então isso é um assunto para quem quer ser responsável. E por mais doloroso que seja ser responsável por tudo que colheu até hoje, por tudo que aconteceu, eu acredito assim que quando você encara isso como uma oportunidade de fazer diferente, isso é libertador, né? O poeta Rumi disse que nosso trabalho não é atrair amor, mas remover as barreiras do amor. E isso em tudo, né? Nosso trabalho aqui não é atrair prosperidade em todas as áreas da nossa vida, e sim remover as barreiras. O que são essas barreiras? Nossa mente, né? Então, assim, nós precisamos derrubar as barreiras que existem dentro de nós, né? Que todo o nosso script de vida construiu. Mas de onde vêm essas barreiras? Da onde surgiu isso? Onde nós criamos todas essas limitações? Isso aconteceu, essas barreiras, desde a nossa concepção. Para quem acredita em vidas passadas, veio também dos nossos antepassados, de geração por geração, muitas delas. Dependendo para quem a gente pergunta isso, a gente pode deduzir aí que a gente é programado desde os 5 anos, né? O que a gente vive hoje foi uma programação ali até os nossos 5 anos, que foi instalado ali um programinha. E depois disso, desses 5 anos, alguns falam 7, alguns falam 5. Eu hoje acredito muito 5, porque as crianças evoluíram muito também, está tudo muito rápido, né? Antes eu acredito sim que era 7, hoje eu tenho quase certeza, no meu ponto de vista, né, que é 5 anos. E a gente começou meio que a viver como um robô. A gente vive todos os dias sem ter consciência, sem viver em estado de presença, sem viver vigilância, seguindo os programas que foi herdado quando a gente era jovens. Vamos pegar aí uma coisa muito simples. Eu até falei no outro livro, no outro vídeo que eu gravei, sobre a questão de casamento. Tem pessoas, meninas, que cresceram com a ideia de que tem que casar. Não passou de 22 anos, não casou, não vai casar mais. Porque existe toda uma cobrança. Porque alguém que ficasse na família sem casar era excluída. Então, isso são, sim, programas mentais que foram instalados. Por exemplo, em mim esse programa não rodou. Por mais que sim, eu já senti a presença da sociedade em si, né, da força que isso tem. Antes era muito mais. Em mim não, porque meus pais nunca pensaram assim. Eles sempre falaram que era possível sim fazer diferente,
que eles fizeram como era pregado ali, como foragindo como esse robô, né, como os robôs, e eles enxergam que isso não faz sentido mais nos dias de hoje, né? Então, assim, pessoas que estão despertando, né, que não é necessário ter um relacionamento para ser feliz ou para ser uma pessoa de bem. É como se antigamente, se uma pessoa não casasse, era como se ela não fosse uma pessoa de bem ou como se ela tivesse algum defeito, coisas assim, né? E isso fez com que muitas pessoas, tanto homens como mulheres, entrou em relacionamentos de muita dor e sofrimento, né? Então, não é à toa, né, que a gente chegou na idade adulta e muitos de nós se sentem frustrados por vários programinhas que rodou aí durante a nossa vida e está rodando ainda, né? E muitos de nós não temos ideias que isso são crenças, são programas. Talvez eu e você que está aqui, né, falando sobre isso, a gente já despertou para isso. Mas muitas pessoas ainda não têm ideia que elas estão seguindo um programinha que foi instalado, né, de acordo com as crenças dela. Ou seja, o meu passado, a minha criança ferida, que muitas pessoas ainda não entenderam o que é essa criança ferida, que são esses programinhas, né, tem total direção da nossa vida. Porque muitas vezes eu falo assim, não vou fazer tal coisa, não vou reagir a tal coisa. E eu não consigo silenciar meu ego e eu respondo a isso. Ou seja, meus programinhas instalados, né, reagiram por mim e eu não tive controle. E eu vejo isso muito em mim, por eu já estar numa consciência maior, expandindo. Quando eu faço algo que eu conscientemente não queria, eu falo, meu Deus, como eu caí no ego de novo. Ou seja, estou despertando, isso já é muito importante, né? E só pelo fato de você entender que foi seu ego, por mais que você não conseguiu silenciar seu ego, você está assim no processo de cura. E cada vez mais que você consegue silenciar esse ego e ouvir seu coração, que é amor, não tem outro caminho, não tem outro sentido o coração, você vai se curando de dores que estão ali enraizadas há muito tempo, né? Eu até gravei um decreto da Portia, eu acredito que é o nome dela, da Chama Violeta, Fraternidade Branca. Dá uma olhadinha nos outros vídeos, eu vou deixar na descrição. E que fala muito sobre isso, sobre a gente, toda vez que a gente silencia o nosso ego, a gente está se curando de dores enraizadas nossas, dos nossos ancestrais, ou seja, nós estamos quebrando ali um paradigma ali de uma geração toda ali passada. Então, esses vídeos meus, o meu trabalho de terapeuta, o oráculo que eu trabalho, são formas que a gente busca para trazer para a consciência, para a luz, esses comportamentos, né? Onde a gente aprende a silenciar o ego. Hoje eu trabalho, por eu ser estudante de um curso de milagres, mudou muito a minha forma de trabalhar com a terapia, né? Em vez de ficar tentando entender coisas por coisas, hoje eu quero ensinar as pessoas que chegam até mim, reprogramar de uma forma geral, assim. Porque eu sou a prova de que eu fiquei a vida toda tentando pegar situação por situação e eu não cheguei em um lugar muito longe, não. Sim, fiquei mais consciente. Mas eu acredito que um dos caminhos, não existe só ele, mas um dos caminhos é você entender que todo esse programa foi um significado que você deu para ele. Ele realmente estava ali, mas eu dei um significado muito forte para ele. Tanto que tem pessoas que talvez viveu irmãos que teve a mesma educação, mas que deu um significado diferente para a vida e não passou pelas mesmas coisas que eu. Então sim, tudo é um significado que a gente dá e eu acredito que esse é um caminho que não vou falar que é um caminho fácil, porque a gente tem muito apego ao sofrimento, né? E aí se torna um pouco mais difícil. Mas a partir do momento que eu soltar e confiar que existe algo maior que está ali para me guiar para um caminho de felicidade, as coisas ficam bem mais fáceis. Eu reprogramo esse programinha instalado que me levou para dor e sofrimento muito mais fácil. Esses dias eu até gravei um vídeo, não lembro qual é esse mesmo, onde eu falei que eu cheguei numa conclusão de que se eu não soltar e entender, soltar, sabe quando você vai pular de paraquedas ou a criança está aprendendo a andar de bicicleta e ela se solta sem medo?
eu ia ter ainda um pouco de trabalho para realmente curar e romper todo esse probleminha que foi instalado em mim. Porque o que faltava ali era confiar. Confiar, se jogar, né? Então é isso que nós precisamos, é o que eu entendo hoje na visão que eu tenho. Você pode ter todas as intenções que quiser, mas se a gente, por exemplo, eu tenho uma intenção de casar, eu tenho uma intenção de ficar milionária, eu tenho uma intenção de ter um filho, mas se eu tiver uma crença limitante ali, oculta, eu provavelmente não vou atrair essa intenção, esse objetivo que eu tenho. É muito louco isso, né? Então, por isso que é importante a gente reprogramar. E terapia é um caminho muito interessante para isso, né? Você aprende, você conversando com você mesmo, você já recebe vários insights. Aí você imagina você conversando com outra pessoa numa terapia, e principalmente uma pessoa que tem já uma visão, que passou por aquilo também, eu acho muito interessante, né? Eu gosto muito de trocar com pessoas da minha profissão, para mim entender algumas coisas que eu não enxerguei, que talvez o outro já enxergou, e coisas que eu enxerguei pode ser muito útil para ele, né? Eu posso escrever o dia inteiro, estou atraindo dinheiro agora, mas tem uma crença me limitando. E eu nem sei que crença é essa. Como que eu vou atrair? É isso, meus queridos. Deixa eu ver o que mais aqui. Toda vez que a gente não consegue o que a gente quer, é porque a gente foi vencido por uma limitação que a gente tem interna, que às vezes a gente não tem conhecimento dela, né? E fala assim, que a nova ciência revela que podemos mudar o passado, pelo menos nossas percepções por ele, que eu acabei de falar, né? Que é hoje a maneira que eu trabalho. Você precisa mudar o significado que você deu para as coisas. Porque se eu estou muito triste que uma amiga minha gritou comigo, é porque eu dei um significado muito grande. Aí a partir do momento que eu mudo o significado, eu tiro todo o significado. Eu começo a viver mais tranquila, mais feliz, porque eu tirei os significados. Fulano me traiu, eu não esperava isso dele. Eu não esperava isso porque eu dei um significado. Então, assim, o significado é o motivo de muita dor para nós, né? Porque daí, através desse significado, a gente tem um ponto de vista e às vezes a gente briga por esse ponto de vista, né? E quando você se livra disso, você pode se libertar para criar um novo futuro, criar uma nova vida. Você pode ser guiado para a felicidade, né, a partir de agora, a partir do momento que você começa a criar uma nova realidade, tirando todo o significado que você deu para tudo, desde ali da sua concepção, das suas gerações, do que você ouvia de geração para geração e de todas as outras vidas para quem acredita, tá? E é isso. Então, todos nós temos nossa máquina do tempo, né? As que nós trazemos de volta são lembranças e os que nos levam adiante são nossos sonhos. Então, que nossos sonhos, nossos objetivos nos leve adiante, né? Nos leve à nossa cura também, né? Porque a gente veio aqui para se curar, né? E as situações se apresentam em nossas vidas para que a gente venha se curar. Então, que a gente silencie cada vez mais o ego faz parte de nós. E a gente só consegue silenciar ele com amor, porque ele está nos protegendo, ele está a nosso serviço também. Então, tudo que não é familiar para o nosso ego, ele tende a falar, não, isso não. Por quê? Porque não é familiar. Ele não quer ver você sofrer. Então, o ego não é algo ruim. O ego, ele está a nosso favor. Ele está ali para nos defender. Então, quanto mais a gente silenciar ele, essa criança ferida, cheia de dores também, olhar com empatia, a gente vai conseguir silenciar com mais facilidade aí o nosso ego. Eu sou a Priscila, eu sou co-criadora do Meu Eu Melhor. Eu comecei a trabalhar com terapias alternativas em 2017, depois de uma trajetória aí de autoconhecimento, de cura, a vida me levou para esse caminho. E eu passei por todos os processos, estou passando por todos os processos, cada dia uma descoberta. E é assim. Se você tiver interesse em conhecer meu Instagram, é Meu Eu Melhor, vou deixar na descrição.
Se você quiser agendar uma terapia, uma sessão comigo, eu uso todos os recursos que eu tenho, tudo que eu aprendi, todas as ferramentas e toda a experiência de vida que eu tenho hoje, de uma forma muito simples, né? Eu faço um trabalho de autoconhecimento. Também, vou deixar meu contato. Também faço tarot terapêutico, são tiragens que eu envio por áudio, para autoconhecimento. Para quem gosta de outras tiragens eu faço sim, mas sempre no fundinho com o intuito terapêutico, de te encorajar a correr atrás dos seus sonhos, de te encorajar a encerrar ciclos que são necessários encerrar, sempre com um lado muito terapêutico, né? E entender que você é dono da sua vida, que você pode sim tomar as rédeas da sua vida, né? E eu te espero lá no meu Instagram para me conhecer melhor, para me acompanhar no dia a dia. E é isso. Eu estou muito feliz com esse canal, ele é novo, ainda não tenho muitos seguidores. E se você acha que esse conteúdo é relevante, eu vou pedir para você curtir, comentar, falar YouTube, recomenda esse vídeo para mais pessoas. Se inscrever no canal, ativar o sininho, para que o YouTube entenda que nosso conteúdo é importante, é relevante para o mundo, né? Para essa geração aí, para a gente se curar, tá bom? Eu abençoo cada um de vocês que chegaram até aqui. E independente do que acontecer na vida de vocês, se a ladeira estiver muito grande, ou se você não consegue abrir mão de um comportamento, de um relacionamento, pede ajuda do Espírito Santo, ele pode te ajudar. Ele é o único que pode te ajudar. Ele vai te levar para um caminho de felicidade. Se você está cansado de quebrar a cara, de quebrar a cabeça por causa do ego, invoca o Espírito Santo e fala assim: Espírito Santo, sozinho eu não consigo não, mas com você eu consigo. Eu te dou as rédeas da minha vida. E você vai ver as coisas mudando assim, muito assim. Não tem como não perceber as mudanças que podem começar a ocorrer. Esse é o caminho que eu escolhi, né, de entender que existe algo maior dentro de mim que quer me levar para um caminho de felicidade e que muitas das vezes eu escolho o caminho do sofrimento, mas esse caminho sempre está ali, esperando por mim, independente de quantas vezes eu errei esse caminho, tá bom?